Roger Machado não é mais técnico do São Paulo Futebol Clube e a gente vai colocar agora entrevista coletiva muito curta do Rui Costa e do Rafinha. Vamos ouvir. Para comunicar que o técnico Roger Machado não é mais treinador do São Paulo Futebol Clube. Uma decisão que foi tomada algumas horas depois, alguns minutos depois do jogo. Conversamos com o presidente, com toda a comissão técnica e a partir de hoje o São Paulo, então, inicia a busca por um novo treinador. Vou colocar de novo. Só vou pedir para nossa audiência, percebam a atitude do Rafinha e as falas do Roger. De novo. Para comunicar que o técnico Roger Machado não é mais treinador do São Paulo Futebol Clube. Uma decisão que foi tomada algumas horas depois, alguns minutos depois do jogo. Conversamos com o presidente, com toda a comissão técnica e a partir de hoje o São Paulo, então, inicia a busca por um novo treinador. Bom, Matheusão, vou deixar com você essa aí primeiro para você comentar, né? Eu até falei Roger, mas no caso seria do Rui Costa. Uma cara de derrotado, né? Um discurso de derrotado, né? Essa é a realidade. É o puro suco da derrota, esse vídeo. Sua opinião, por favor. Na realidade, a própria derrota é a opção que ele fez ao trazer o Roger Machado ao São Paulo Futebol Clube. Ele que bancou a vinda do Roger Machado deveria ter mais hombridade e ele próprio pedir demissão juntamente com sua escolha, que prejudicou muito o São Paulo Futebol Clube. Vamos lembrar, o São Paulo Futebol Clube, treinado pelo Roger Machado, se consolidou com 2 jogos consecutivos de vitória. O São Paulo ganhou da Chapecoense, depois venceu o Red Bull Bragantino fora de casa, depois passou por 2 derrotas consecutivas, né? 1-0 para o Atlético Mineiro, depois perdeu 1-0 para o Palmeiras. Empatou com o Internacional de Porto Alegre com um jogo medíocre, e aqui eu posso passar de jogo a jogo com o Roger Machado, porque essa passagem curtíssima que ele teve foram de poucos jogos, depois o jogo fora da curva. O Roger Machado conseguiu 4-1 no Cruzeiro, inacreditável, acredito que nenhum torcedor do São Paulo não esperava aquilo, ele já estava balançado nessa época, 5 jogos à frente do São Paulo, já se encontrava balançado, com muitas vaias, mas conseguiu contornar com uma boa apresentação no Morumbi, totalmente fora da curva, depois ganhou do Boston River, fraquíssimo, frágil, perdeu para o Vitória 2-0 no Barradão, naquele jogo que o Lucas Ramon foi expulso, depois daquela entrada imprudente, um jogo bem semelhante ao de hoje, né? Depois perdeu, quer dizer, empatou, deu 2-0 no O'Higgins, que é outra equipe também muito frágil, perdeu do Vasco da Gama, depois de estar ganhando o jogo, tomou a virada, um nó tático do Renato Gaúcho, deu 1-0 no Juventude, gol de Luciano, lembremos, o Juventude estava com 1 a menos no Morumbi, depois enfrentou o Mirassol e deu 1-0, empatou com o Milionários, empatou com o Bahia, empatou com o O'Higgins 0-0, perdeu 3-2 para o Corinthians no último jogo, um jogo maquiado. Esse 3-2 não representou a partida que o Corinthians fez contra o São Paulo, e na partida de hoje, um vexame que fecha esse ciclo de uma contratação que não deveria existir. Roger Machado no São Paulo foi um grande devaneio que tivemos em 2026, uma contratação totalmente desnecessária, um treinador que não mostrou a que veio. Na realidade, ele já não demonstrava a motivação de sua contratação, que no final do ano passado, quer dizer, até o meio do ano passado, quando estava ainda à frente do Internacional, colecionava derrotas, ele foi campeão gaúcho invicto, ok, beleza, um campeonato que praticamente só tem Grêmio, Internacional e Juventude, com todo respeito ao gauchão, mas depois disso foi colecionando vexames, foi eliminado da Copa do Brasil pelo Fluminense, da Copa Libertadores para o Flamengo, terminou perdendo o clássico Grenal e aí foi demitido do Internacional, não tinha respaldo nenhum para ser contratado pelo São Paulo, não existe um trabalho do Roger Machado que tenha sido bom o suficiente. Ele já treinou o Bahia em 2019, inclusive juntamente com o Arthur Vitor, estava lá, fez 7 gols no campeonato, tinha o Gilberto que fez 10 no Campeonato Brasileiro, mas enfim, treinou o Juventude também, que eliminou o próprio Inter da Copa do Brasil, por isso que a torcida hoje estava xingando o Roger Machado. Ele treinou o Juventude e aí ele eliminou o Internacional da Copa do Brasil e assumiu o Internacional logo na sequência. Então, assim, o Roger Machado, na sua história, não apresentou nada que justificasse a sua contratação, que não o liame com esse senhor
que está à frente, que agora está demonstrando sua tristeza ao retirar algo que nasceu da sua barriga, que é o embrião dele. Se há um responsável direto pela chegada e pelo que o São Paulo vem passando com o Roger, que passou, graças a Deus acabou, com o Roger Machado, esse responsável se chama Rui Costa, que o bancou, e na minha opinião ele tinha que sair juntamente com o Roger Machado na data de hoje. Exatamente, Matheusão. E a coletiva tá rolando lá, tá? Eu vou colocar agora a pergunta do Gabriel Sá, né, para os dois, né? Para o Rui Costa e o Rafinha também. Tô só esperando baixar aqui o arquivo, achei que já ia vir junto, mas ainda não veio. E, Matheusão, é uma situação aí que fica aquelas, né? Quem bancou a saída de um técnico que estava com o time na liderança por falas pequenas para a camisa do São Paulo Futebol Clube, que o técnico não queria trabalhar nos bastidores, que era o que falava, tá aí demitindo o técnico, mais um técnico. Vou fazer a conta de quantos técnicos já foram demitidos, né? E o Rafinha tá ali também com ele, né? Matheusão, vamos ser sinceros, qual que é o trabalho do Rafinha nesse momento? Cara, o Rafinha é um grande cara, tá? O que eu sei dos bastidores dele são só coisas boas. Mas até que ponto vale o Rafinha colocar a cara dele a tapa, né? Nessa situação toda envolvendo. O Rafinha tem alguma coisa a ver com a saída do Crespo? Não tem? Qual que é o trabalho importante que o Rafinha faz dentro do elenco, esse balanceamento que o Muricy fazia? Queria saber a sua opinião do trabalho do Rafinha, cara. Olha, sinceramente, Leozão, isso daí é uma incógnita na minha cabeça também. O Rafinha, teoricamente, é quem faz essa interligação entre o campo e o extracampo no São Paulo Futebol Clube, as negociações que envolvem o pagamento, por exemplo, passar panos quentes em algumas determinadas situações, é aquela pegada do boleiro, né? Que está no vestiário, que está sempre presente nas viagens do São Paulo Futebol Clube, mas eu também me questiono qual seria o trabalho do Rafinha e a parcela de culpa que ele tem, tanto na saída do Hernan Crespo quanto na chegada do Roger Machado. E, na minha opinião, também, se há uma parcela de culpa dele nessas duas situações, ele também tinha que ter humildade e pedir para sair. Na verdade, o meu foco é no Rui Costa, mas eu também acredito que Rafinha, por tudo que representa, inclusive, tem a sua parcela, né? É isso, vamos ver agora a pergunta do Gabriel Sá para os dois. É a condição de desligamento que nós estamos comunicando a vocês, ao nosso torcedor. Oi, boa noite, Rafinha também, se quiser responder. Muito foi questionada a troca do técnico Hernan Crespo, que era um técnico líder do campeonato, querido pela torcida, e hoje você vem ao microfone falar que a decisão não foi unicamente sua. Você não acha que cabe uma meia-culpa, uma explicação ao torcedor do que foi feito? Porque o Crespo era uma figura querida pelo torcedor, que foi trocada de repente, com uma explicação que não convenceu a maior parte da torcida. Hoje, você não sente que você é responsável por essa mudança diretamente? Não, eu sou responsável por várias coisas no Departamento de Futebol de São Paulo e também fui responsável quando nós conquistamos, né? E nunca, de forma alguma, me isentarei dessa responsabilidade, né? Por isso que estou aqui hoje, comunicando ao nosso torcedor por respeito a ele. A mudança do treinador que tu mencionas, né, o Crespo, ela foi tomada em conjunto porque tinha que ser tomada. Talvez, quando tu diz que não houve explicação mais detalhada, é uma questão ética. Não cabe, eu já disse isso várias vezes, talvez, do ponto de vista de preservação pessoal e profissional, eu pudesse ter dado alguns detalhes da demissão do Crespo, até o próprio Rafinha, que conviveu comigo na avaliação do momento de saída do Crespo. Mas eu não farei isso, mesmo diante da tua pergunta, que é muito inteligente e pertinente. E talvez, por motivos distintos, chegou o momento de também fazer essa mudança agora, né? Então, eu não me isento de responsabilidade, eu simplesmente divido ela com as pessoas que estão comigo aqui hoje. E o Rafinha fez questão de estar ao meu lado. Eu não fui eu que pedi que ele estivesse aqui, ele fez questão de estar ao meu lado. Como presidente, como conversamos com o presidente para que eu pudesse estar aqui comunicando isso. Então, o momento da mudança do Crespo foi pertinente na nossa avaliação, foi necessário mais que pertinente, assim como a mudança do Roger nesse momento. Rui, o quanto uma eliminação como essa...
Matheusão, convenceu essa resposta? Queria saber sua opinião. Matheus, tá me ouvindo? Me ouve? Tá, beleza. Deve estar travando lá. Mas para mim, não convenceu. Mais uma resposta vazia do Rui Costa, né? Falou sobre detalhes, poderia dar detalhes, porque aí é uma questão ética e tudo mais, mas a gente sabe como é que funciona o jogo do futebol, a gente sabe como é que funciona o jogo, principalmente envolvendo esse tipo de coisa. O que você não pode falar, você vaza. Geralmente é assim que funciona, né, Matheus? E não vazou nada em relação à demissão que não fosse questões porque ele dava folga demais, que é a única coisa que eu acho que poderia ter vazado dessa demissão. Te convenceu com essas palavras aí? Não me convenceu desde que ele as proferiu lá quando da demissão dele após uma semana da eliminação para o Palmeiras no Campeonato Paulista. Na realidade, só pesando o que ele fala, se a gente fizer aí um choque dos direitos, no caso, o direito à privacidade, ao respeito, à ética com relação ao profissional anterior, e a transparência que ele, como profissional, carrega ao ser diretor de futebol do São Paulo Futebol Clube, uma equipe gigantesca do futebol nacional, e que ele, como profissional, foi o responsável também, direta ou indiretamente, pela saída do treinador anterior, a obrigação dele é explanar e explicar o que aconteceu. Afinal de contas, o time era líder do Campeonato Brasileiro e estava no seu melhor momento em 2026. Nada justifica que esconda, que passe pano, que não divulgue, que tente falar que é algo ligado à ética. Se aconteceu algo ligado à ética, ele também tem que falar. É o que eu estou dizendo. Ele é o diretor do São Paulo Futebol Clube, é responsável pela demissão de um treinador, que ele disse, à época da demissão, que deveria demitir, porque senão haveria consequências futuras a São Paulo. Na realidade, as consequências futuras que estão tendo do São Paulo são desde a contratação do Roger Machado, também pelas mãos deles. Então, respondendo diretamente a você, não me convenceu e eu esperava mais da resposta dele, tendo em vista que ele tem essa responsabilidade de transparecer aquilo que faz enquanto gestor. Falou tudo, Matheusão. A questão da transparência é o que faltou e o que pautou a gestão Casares dos 2 mandatos. E é o que está pautando esse São Paulo de hoje do Rui Costa. Porque, vamos ser sinceros, o Herman Massis não é presidente do São Paulo. O Herman Massis, ele tem a caneta, ele assina. Mas ele não quer tomar decisões difíceis, ele joga a culpa para os outros, a culpa nunca é dele, ele precisa desses testas de ferro e ele não aparece. Não sei se não viajou com o clube, qual o motivo que foi, se ele tem outros assuntos, e tudo bem o presidente às vezes não viajar para o jogo, isso pode acontecer. Agora, cara, não dá para manter, né? Não dá, vamos ser sinceros, acho que o fio da navalha do Rui Costa passou. E o que eu acho muito estranho é que a gente não entendeu quando o Luiz Gustavo falou o que falou e não direcionou em nenhum momento a palavra ao Rui Costa, e ele toma as dores. Você percebe que quando perguntam, e o Gabriel Sá estava nessa jornada, estava lá no Maracanã, e ele fica incrédulo, né? Ele fala, não, eu vou conversar com ele amanhã, não entendi, né? Mostra toda uma preocupação e tudo mais. E aí é o que eu bato na tecla, Matheus. Querem vender um São Paulo que não existe para maquiar a própria incompetência. Tá tudo bem errar e acertar. O Rui Costa não só errou no São Paulo, ele tem alguns acertos, como qualquer outro profissional. Mas quando você é leviano ao ponto de você encobrir a verdade, é leviano ao ponto de você falar, pô, peraí, vamos lá. Eu tô no São Paulo Futebol Clube e aí eu vou ficar aqui me questionando porque tem jogador falando que é o que está acontecendo nos bastidores, porque o técnico escancara o que acontece no bastidor de São Paulo, que a gente está 20 passos atrás de um título, enfim.